Boa noite. Bom dia, né? Bom dia. Que bom, meus irmãos, estarmos reunidos nesta manhã, juntos para celebrarmos a Deus, louvarmos ao nosso Deus e também nos preparando aí para os trabalhos do próximo ano, fazendo o encerramento deste ano, né? Dos trabalhos, das atividades e também começar aí uma nova perspectiva para o próximo ano. Eu estou aqui com a minha família, minha esposa Luciana, meus filhos Luísa, Larissa e Guilherme, né? Então, eu sou mais novo do que pareço, mas é que eu tenho 3 filhos, então, né, um pouquinho mais velho, né? Você vai me dar aí uma idade maior, mas está certo. Queridos, nós estamos aqui com muita alegria, trazendo um abraço da Igreja Presbiteriana de Ourinhos, também do Presbitério Médio Paranapanema. Eu quero convidar você nesse momento para fazermos a leitura bíblica no livro de Gênesis, capítulo 26. Livro de Gênesis, capítulo 26. Gênesis, capítulo 26. Façamos a leitura do texto bíblico. Sobrevindo fome à terra, além da primeira havida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: é minha irmã. Pois temia dizer: é minha mulher. Para que dizia ele consigo: os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque acariciava a Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaque e lhe disse: é evidente que ela é tua esposa. E como, pois, dissestes: é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: porque eu dizia para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher e tu atraído sobre nós grave delito. E deu esta ordem a todo o povo: qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Semeou Isaque naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem e prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já é muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam
com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa deste contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitina. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por este não contenderam, chamou-lhe Reobote, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Meus irmãos, eu quero começar perguntando para vocês aqui: quantos estão envolvidos no trabalho da igreja, aqui na sua igreja local? Quantos de vocês estão trabalhando na igreja, assumiram algum cargo, ou até já têm a perspectiva de trabalho para o ano que vem? Quantos de vocês estarão envolvidos com os trabalhos da federação, com os trabalhos da igreja local no próximo ano? E a outra pergunta que eu faço é: por que vocês querem se envolver com esse trabalho? Por que vocês querem trabalhar, serem presidentes, secretários, ou participar de comissões ou de outros trabalhos que envolvem a igreja e também o presbitério? Qual é a motivação de vocês? Talvez você diga: pastor, eu quero ficar conhecido, quero ter status, quero ter algum tipo de influência, ou provar algo para as pessoas. E se essa for a sua motivação, desista, porque não vai dar certo. Por que você quer trabalhar? Por que você quer se envolver? Por que você quer estar presente nas atividades e fazer parte desta equipe que estará trabalhando para o reino de Deus e cooperando com o Evangelho aqui na região de Itapé? Se você não desistiu diante das respostas que você recebeu na sua mente, saiba mais uma coisa: você terá problemas ao longo do ano, terá dificuldades, enfrentará momentos de desgaste, enfrentará momentos difíceis, lutas, falta de apoio, serão muitos os desafios. E você quer continuar firme? Quer continuar o trabalho ou quer desistir? Se você quer continuar, então escute. Faça o melhor que você puder, com todo o amor e a dedicação do seu coração. Trabalhe firmemente e busque agradar a Deus. Não trabalhe porque você terá influências, não trabalhe porque você terá status, não trabalhe porque você será reconhecido, mas trabalhe humildemente, discretamente, mas com todo zelo e dedicação, porque você quer agradar a Deus. E é sobre isso que eu quero falar nesta manhã. A grande preocupação da nossa vida, a grande preocupação nossa aqui neste mundo deve ser com a glória de Deus, deve ser honrar a Deus, deve ser honrar a Deus com a nossa vida e buscar agradá-lo. Essa era a preocupação de nosso Senhor Jesus Cristo. Durante o seu ministério aqui na terra, ele procurou glorificar o Pai, é o que ele diz em João capítulo 13. Ele veio ao mundo não para fazer a sua vontade, mas para fazer a vontade daquele que o enviou, a vontade de seu Pai, é o que ele diz em João 6. Ainda em João ele diz: a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. E mesmo na hora mais angustiante, mesmo no momento de grande sofrimento,
ele ainda se propôs a fazer a vontade do Pai. Foi obediente, obediente até a morte, obediente até a sua morte na cruz. Jesus é o nosso maior exemplo. É o maior exemplo de dedicação, é o maior exemplo de compromisso, de obediência, de fidelidade, de trabalho. Ele foi perfeito em tudo que ele fez. Então, quando nós nos envolvemos com o trabalho da igreja, quando nós nos envolvemos com o trabalho da federação, quando nós nos envolvemos com o trabalho da igreja local, nós devemos entender que estamos servindo ao Senhor e o nosso exemplo, o nosso alvo é Jesus. Devemos procurar imitar Jesus, olhar para Jesus e seguir na direção de Jesus. Seu ministério aqui na terra buscou glorificar, honrar e agradar o Pai. E ele alcançou e fez todo o seu trabalho com excelência. E porque ele realizou essa obra com excelência, nós estamos aqui. Hoje nós veremos um personagem bíblico que também buscou agradar a Deus. Ele não foi perfeito como Jesus, era um homem falho como eu e você, mas ele, mesmo com as suas falhas, com os seus erros, buscou agradar a Deus, e porque ele confiava também na promessa do Messias que viria. Vamos olhar para a história do patriarca Isaac, e eu convido você a mergulhar nessa história, a mergulhar conosco nesse texto. Você deve conhecer a história de Isaac. Ele foi um verdadeiro milagre de Deus. Deus chamou o patriarca Abraão, fez uma aliança com ele. Nesta aliança havia a promessa de um descendente. E a linhagem de Abraão seria uma linhagem abençoada, porque dessa linhagem viria o Messias, aquele prometido lá em Gênesis 3,15. Que promessa maravilhosa foi essa que Deus fez a Abraão. Ser escolhido para uma missão especial. Abraão e seus descendentes seriam agentes da aliança, seriam portadores da descendência do Messias. Mas o tempo foi passando, e quando não havia mais esperança, quando todos já achavam que essa promessa não iria se realizar, Deus milagrosamente cumpriu a promessa. 25 anos depois de Deus ter feito esta promessa a Abraão, Deus cumpriu a promessa. Sara já estava velha, Abraão também. Mas Deus milagrosamente deu para eles um filho, e esse filho encheu aquela família de alegria. Esse filho trouxe alegria ao coração de Abraão e ao coração de Sara, tanto que trouxe riso para eles. E qual é o significado do nome Isaac? Riso, porque todo aquele que ouvir essa notícia irá rir comigo. Pois como pode uma mulher já com idade avançada dar à luz a um filho? E a família patriarcal viveu um dos momentos mais felizes da sua vida. Isaac trouxe grande alegria, e Deus estava cumprindo a sua promessa na vida de Abraão, da sua família. Mas nem tudo era felicidade. Quando olhamos para a história, vemos que depois de algum tempo Deus chamou Abraão e disse: agora eu quero o teu filho, você deve sacrificá-lo para mim. E então Abraão pega o seu filho, vai até o monte que Deus lhe mostrou, e durante a caminhada, o filho olha, vê todas as coisas para o sacrifício, não vê o cordeiro, pergunta para o pai. Abraão engole a seco ali e diz: Deus proverá. Nós vamos confiar na providência de Deus. E quando tudo estava preparado para que Abraão imolasse o seu filho, sacrificasse o seu filho, então Deus sobrenaturalmente o impediu e providenciou um cordeiro substituto. Isaac cresceu. Depois deste episódio, Isaac cresceu e Abraão mandou um servo buscar uma esposa.
e este servo trouxe Rebeca. Foi amor à primeira vista, e desta união 2 filhos nasceram, Esaú e Jacó. O patriarca Abraão faleceu, foi sepultado, e Isaque agora vai continuar a sua caminhada como o agente da aliança. Agora o bastão passou para Isaque, ele vai levar adiante a promessa que Deus fez ao seu pai. E então, em Gênesis 26, nós encontramos a seguinte história. Aonde Isaque estava, veio uma fome muito grande, provavelmente um período de seca, de escassez, aonde não dava mais para, aonde Isaque estava, não dava para cuidar do rebanho, suprir as necessidades do rebanho e da família. Então Isaque pensou consigo, olha, vamos para Gerar. Esta seca foi semelhante à dos dias de Abraão, lá no capítulo 12 de Gênesis. Isaque então vai para Gerar, é uma parte mais costeira da terra, né? Ele vai para perto do mar, aonde estão os filisteus, provavelmente ali, mais ou menos ali aonde é a faixa de Gaza hoje, era ali que os filisteus estavam habitando. Esses filisteus não eram os mesmos filisteus, ou melhor, não são os mesmos filisteus dos tempos de Davi, de Samuel e do livro de Juízes. Aqueles eram de origem indo-europeia, eles vieram pelo mar e se assentaram ali. Mas estes aqui provavelmente são descendentes dos cananitas, de Cã. E estes filisteus têm um papel muito importante, porque eles têm uma aliança, eles tiveram uma aliança com Abraão, e agora um momento com Isaque. Isaque então resolve ir para essa região mais próxima do mar, para cuidar dos seus rebanhos, para cuidar da sua família, mas o objetivo de Isaque não é ficar ali, é descer para o Egito. Então ele se encontra com Abimeleque. Abimeleque é o rei dos filisteus. O título Abimeleque. Abimeleque é um título, não é o nome do rei. É o título. O pai é rei, ou o rei é pai. É o título que era dado ao rei dos filisteus. Este Abimeleque também é filho daquele rei que teve contato com Abraão lá no passado. Isaque se encontra com ele e eles permitem que Isaque fique ali em Gerar juntamente com os filisteus. Então, diante de um bom relacionamento familiar, então diante dessa boa relação entre eles, Isaque vai ficar ali na terra de Gerar por um tempo, desejando ir para o Egito. Ele quer descer para o Egito, afinal o Egito é uma região próspera, é banhado pelo Nilo, e será bom para ele, para o seu rebanho, para a sua família. E aqui começa então as lições da nossa mensagem, a partir de agora. A primeira coisa que nós vamos ver, ou melhor, o tema da nossa mensagem é Isaque, um homem que buscou agradar a Deus. E a primeira coisa que nós vamos ver é que Deus apareceu a Isaque aí no texto. Lhe deu ordens e fez promessas. Vejamos a primeira coisa que Deus disse para Isaque. Essa é a primeira aparição de Deus a Isaque. Primeira vez que Deus fala diretamente com Isaque aqui em Gênesis. E o texto diz que o Senhor apareceu a Isaque. Entretanto, o texto não diz como o Senhor apareceu a Isaque, mas essa aparição foi uma daquelas formas que Deus usava no Antigo Testamento. O escritor aos Hebreus diz que, havendo Deus de muitas formas e de muitas maneiras falado aos pais, Deus apareceu de diversas formas. Talvez aqui uma teofania ou uma aparição momentânea de Deus, assumindo forma humana ou forma de anjo. Talvez aqui uma visão ou um sonho, nós não sabemos, o texto não nos diz, mas diz que o Senhor se encontrou com Isaque, ou apareceu para Isaque. E apareceu para Isaque
para falar com ele. E hoje o Senhor não usa esse tipo de manifestação. Como disse o escritor aos Hebreus, Deus falou no passado desta forma. Hoje ele fala através de seu Filho Jesus Cristo. Hoje, quando nós queremos ouvir a voz de Deus, entender o propósito de Deus, conhecer a vontade de Deus, nós olhamos para a Escritura. Mas naquele tempo, Deus usava estas formas, porque a Escritura ainda não existia. E Deus falava, então, diretamente com os seus servos. Primeira coisa que Deus disse para Isaac: não desça ao Egito. Deus não queria que Isaac cometesse o mesmo erro que Abraão, que lá no capítulo 12 desceu no período da seca e da fome, desceu para o Egito sem a ordem de Deus e causou uma grande confusão lá no Egito, tendo que ser escoltado para sair do Egito. Além disso, não era o propósito de Deus que Isaac saísse daquele lugar. Ali naquela terra de Gerar, ele iria experimentar a bênção de Deus e o poder de Deus. O Egito era uma tentação, terra fértil, banhada pelo Nilo, boa para o rebanho. Muitas vezes o povo de Deus procurou fazer aliança com os egípcios, principalmente para se livrar dos assírios e dos babilônicos, mas Deus nunca quis que o seu povo confiasse no Egito ou nos outros povos, nos homens. Deus queria que o seu povo confiasse nele. E Deus quer que Isaac confie em Deus, naquela terra, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com toda a escassez, mesmo com todos os problemas. Deus não quer que Isaac vá para o Egito. Deus quer que Isaac fique naquela terra e experimente ali naquela terra a bênção de Deus, o cuidado de Deus, a proteção de Deus. Deus iria cuidar de Isaac, e Deus quer que Isaac entenda isso. Deus basta e nós precisamos confiar nele. Eu pergunto para você aqui nesta manhã: você confia no propósito de Deus para a sua vida? Você confia na vontade de Deus para a sua vida? Então dê ouvidos à palavra de Deus que é lida, pregada e ensinada. Obedeça aos seus mandamentos, às suas ordens, por mais difícil que seja, por mais complicado que seja. Aprenda a confiar em Deus, em sua providência e em seu propósito. Deus disse para Isaac: não desça para o Egito. Não faça a vontade do seu coração, faça a minha vontade. Deus ainda disse para ele: fica na terra. Esta é a ordem de Deus: fica na terra, habita nela, peregrine sobre ela. Era para que Isaac fizesse como Abraão, peregrinasse naquela terra, porque Deus daria aquela terra para ele e para os seus descendentes. Então Deus disse para ele: fique na terra. Aqui é o lugar que você deve ficar. Habite na terra, porque eu tenho um propósito para você aqui. Não no Egito, não em outro lugar, mas aqui. E aí eu digo para você, meu irmão e minha irmã, aqui nesta manhã: fique aonde Deus te colocou. Não fuja. Não vá para o lugar mais fácil. Não busque apenas fazer o desejo do seu coração, mas fique aonde Deus te colocou, enfrente os problemas, enfrente as dificuldades, confie no propósito de Deus, na vontade de Deus para a sua vida, por mais difícil que seja ou que pareça, fique aonde Deus te colocou e aprenda a confiar em Deus. É comum nessa época as pessoas dizerem, eu vou deixar o meu trabalho, eu vou parar com tudo, eu não quero mais saber de nada na igreja, eu vou até sair desta igreja. E por quê? Porque estão desanimados, porque enfrentaram problemas, porque estão enfrentando algumas dificuldades. Mas essa é a vontade de Deus para a sua vida, que você saia, que você abandone tudo, que você deixe o trabalho. Você já orou sobre isso? Você já falou com Deus a respeito disso?
E você acha que mudando de igreja, deixando o trabalho, você vai parar de ter problemas, de ter lutas? Mas é comum ouvir alguns irmãos também dizerem: olha, pastor, eu queria deixar, mas essa não era a vontade de Deus. Mais uma vez eu estou aqui para trabalhar, mais uma vez eu estou aqui no cargo, mais uma vez eu estou à frente desse trabalho. Irmãos, olhem para Jesus Cristo, o nosso Senhor, que nos ensinou a fazer a vontade de Deus. Jesus Cristo se preocupou em fazer a vontade do Pai, não a dele. Foi difícil fazer a sua obra, foi complicado, foi sofrido, mas ele fez o que tinha que fazer, de acordo com a vontade de Deus. Então faça o seu trabalho, não olhando para os homens, não olhando para as dificuldades, mas entendendo a vontade de Deus para a sua vida e enfrentando as lutas que você tem que enfrentar. Eu aprendi muito sobre isso. Quando precisei mudar de igreja, depois de 15 anos, numa igreja, a primeira igreja, foi Deus quem mostrou que tinha que sair. E quando tentei sair, porque estava cansado dos problemas da igreja, Deus disse: não, é aí que eu quero você. Aprenda a lidar com os seus problemas. E mais, Deus me mostrou que não é com a minha força, a minha habilidade ou a minha capacidade, mas é com a força dele, segundo o propósito dele, a vontade dele. E foi assim, ou melhor, é assim que nós superamos os desafios a cada dia. Mas quando você continua olhando para o texto, Deus, além de dar as ordens, Deus faz uma promessa para Isaac. E qual é a promessa que Deus faz? Deus diz: eu vou ser contigo e eu vou te abençoar. Deus estava dando garantias para Isaac de que estaria com ele, guardando ele, cuidando dele, protegendo, livrando do mal. Nós vemos aqui um Deus pessoal que interage com o seu povo, um Deus próximo do seu povo, um Deus que conhece as nossas lutas, conhece as nossas dificuldades, mas que se importa conosco. Ele jamais nos abandonará, Ele não nos deixará. A mesma promessa que Isaac recebeu, nós recebemos de Jesus Cristo. Os apóstolos receberam, ouvindo lá em Mateus 28, estarei convosco todos os dias. Não seria fácil levar o ministério apostólico, não seria fácil pregar o evangelho, ser perseguido, ser preso ou ser morto. Mas qual era a promessa? Estarei convosco. Pastor, não é fácil ser presidente da federação, não é fácil participar da diretoria, não é fácil assumir o trabalho que me deram, o cargo ou a comissão, é complicado, é difícil. Mas lembre-se, Jesus Cristo não só fez o trabalho mais difícil deste mundo, como Ele está com você todos os dias para te ajudar a fazer o trabalho. E essa era a motivação para Isaac permanecer em Gerar, a presença de Deus. Essa é a certeza que nos guia, que nos move, que nos faz seguir em frente, de que o Senhor está conosco, nos guiando, nos protegendo, nos consolando, nos animando, nos ajudando. Deus disse que abençoaria Isaac. Tudo o que temos, tudo o que somos vem das mãos de Deus. Isaac entendeu isso, é Deus. Deus é quem abençoaria o seu rebanho, Deus é quem abençoaria a sua família, Deus é quem abençoaria o seu trabalho. E é isso que nós precisamos compreender, é Deus quem abençoa a nossa vida, a nossa família, a nossa casa, nosso trabalho. Nós precisamos da bênção de Deus.
da provisão, do sustento deles. Sem a bênção de Deus o trabalho é vão, mas quando vemos a bênção de Deus, por mais difícil e complicado que pareça, o trabalho funciona, o trabalho vai adiante. Você consegue levar as coisas, você consegue resolver, fazer, como nós veremos mais à frente. Isaac deveria confiar na promessa de Deus e na providência de Deus. Deus iria sustentar, Deus iria prover o necessário para a sua família. E você confia em Deus, você confia na bênção de Deus sobre a sua vida, você tem experimentado essa bênção na sua vida? E Deus ainda lembra Isaac, no verso 4, da aliança. Deus lembra Isaac que a família dele foi escolhida para uma obra grandiosa. Eles eram portadores da descendência do Messias. Eles são bem-aventurados, porque o Messias vem da linhagem deles, da descendência deles. Aqui Deus lembra Isaac da promessa que Deus fez a Abraão, e essa promessa se estende a Isaac. Isaac também é agente da aliança. Da sua descendência viria a promessa bendita. Todas as nações da terra serão benditas. Por quê? Porque através dessa descendência Deus vai enviar o Messias, ou Deus já enviou o Messias Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E pela fé em Jesus Cristo, nós não só somos feito povo de Deus, filhos de Deus, mas também filhos na fé de Abraão e herdeiros da promessa. Não daquela terra lá, daquele território de Israel hoje. Nós somos herdeiros da vida eterna, nós somos herdeiros da nova terra, nós somos herdeiros da herança de Deus. Deus nos tornou um povo bendito por intermédio de Jesus Cristo, que veio da descendência de Isaac. E um dia nós estaremos desfrutando da herança eterna, ressurretos, e desfrutando de toda a alegria que Deus tem para nós. Mas Deus ainda apresenta para Isaac uma condição: obedeça. Deus apresenta para Isaac a condição, a bênção não é irrestrita, havia uma condição: obediência. Deus diz a Isaac: assim como Abraão obedeceu, você também deve trilhar o mesmo caminho, obedeça. Abraão, mesmo sem conhecer a lei de Moisés, mesmo sem saber de toda a lei que foi escrita por Moisés, muito tempo depois dele, não, Abraão serviu a Deus, Abraão obedeceu a Deus, Abraão tinha o conhecimento de Deus, tinha o temor de Deus e queria agradar a Deus. Ele obedeceu quando Deus pediu para que ele apresentasse Isaac em sacrifício, ele adorou a Deus, ele sacrificou para Deus, ele deu o dízimo a Melquisedeque. Abraão fez aquilo que Deus queria, e Deus pede que Isaac ande pelo mesmo caminho e obedeça a Deus. Os tempos são difíceis? Sim. A terra tem fome? Sim. É difícil trabalhar nela? Sim. Mas é complicado? Sim, mas confia em Deus e obedeça a Deus. Guarde os mandamentos, os preceitos, os estatutos. Foi isso que Deus disse para Isaac: guarde aquilo que eu te disser, aquilo que eu te ordenar. Não desça para o Egito, fica na terra, habita nela, peregrina nela. É isso que eu quero de você. Obedeça. Esta passagem servia não só, ou melhor, serve não só para nós, mas como ela servia para ilustrar aos primeiros leitores, o povo de Israel que saía do Egito. Essa mensagem dos patriarcas aqui, Isaac, servia para exortar ao povo de que Deus quer obediência do seu povo, e que eles deveriam obedecer a Deus como os seus antepassados, como os patriarcas obedeceram, mesmo sem ter a lei. Tinham o temor de Deus no coração e faziam a vontade de Deus.
Hoje olhamos para o Novo Testamento e ouvimos o Senhor Jesus Cristo dizer o seguinte: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, da mesma forma que Deus queria obediência de Isaac, nós também somos chamados a obedecer. Deus enviou o seu Filho. Jesus Cristo pagou um alto preço na cruz por causa dos nossos pecados. Ele satisfez a justiça de Deus para nos dar uma nova vida, não para que você viva egoístamente para você, para fazer os desejos do seu coração, as vontades do seu coração, mas para que você viva para Ele, para que você obedeça a palavra dEle, para que você ande na presença dEle, de conformidade com o ensino da sua palavra. Então, essa foi a parte que Deus falou com Isaac, ordenando, lembrando da aliança, fazendo promessas e mostrando que ele deveria obedecer. E nós somos lembrados no versículo seguinte do que aconteceu. Isaac obedeceu a palavra, a vontade de Deus. Ele obedeceu a palavra. Ele ficou aonde Deus o colocou. Isaac ficou em Gerar. Obediência significa que você está determinado a seguir o caminho de Deus, que você está determinado e pronto a obedecê-lo, que você está pronto a fazer a sua vontade, porque você o ama e porque ele significa tudo para você. Em Amós capítulo 3, versículo 3 diz: andarão dois juntos se não estiverem de comum acordo. Quando você lê esta palavra e crê nisso, você está dizendo que você está de acordo com todas as verdades, ou com toda a verdade de Deus. Você está de acordo com tudo aquilo que Ele revela na sua palavra. Você está de acordo com a sua lei, com os seus estatutos. Você ama o Evangelho, você ama o ensino da sua palavra, você ama a sua lei, e você é grato por Deus dar limites. Deus coloca limites através da sua lei. E por que Ele coloca limites? Para que você não pule a cerca e se dê mal. Por isso Deus diz: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não cobiçarás, não mentirás. Porque quando você faz uma dessas coisas, você ultrapassa o limite, você se dá mal. Então obedeça a Deus e mantenha-se dentro dos limites, dentro da ordem de Deus, dentro da vontade de Deus, dentro do propósito de Deus para a sua vida. Isaac ficou ali e obedeceu a Deus. Mas Isaac era como nós, um homem falho. E do versículo 7 ao versículo 11, Isaac falhou. Falhou com Deus e com os homens. Isaac se viu pressionado pelos homens daquela terra, porque sua esposa era muito bonita, muito formosa, e ele pensou que os homens daquela terra o matariam por causa da sua esposa, e ele teve a mesma ideia de seu pai, seguiu o mesmo caminho de seu pai, o exemplo que seu pai deixou. Mentiu. É minha irmã. Se viu pressionado, apertado, encurralado e fez o quê? Fez o que todos nós fazemos nessa situação. Muitas vezes nós buscamos o caminho mais fácil, apelamos para o pecado por causa do medo. Mentira, fofoca, maledicência. Meninos e meninas aqui nesta noite, adolescentes, ou nessa noite não, nessa manhã, saibam de uma coisa: o mundo vai pressionar vocês cada vez mais para que vocês pequem contra Deus. Sabe por quê? Porque o pecado traz vergonha, o pecado traz culpa. E nos faz nos escondermos de Deus e fugir de Deus. Satanás pinta tudo muito bonito. Olha, se você vier fazer isso, ou se você fizer dessa forma, você vai ter alegria. Parece um mundo colorido, mas ele é um mundo cinza e feio. E quando você cai,
na armadilha dele, você se afasta de Deus, foge de Deus, como os nossos primeiros pais. Então tome cuidado. Mas o texto mostra a providência de Deus na vida de Isaque. Deus permitiu que o rei visse o que estava acontecendo. Olhou e viu Isaque brincando com a sua esposa, acariciando a sua esposa. E ele olhou e disse: isto aí não é coisa de irmãos, tem algo mais. Isaque estava se relacionando com a Rebeca de uma maneira muito íntima. E o rei entendeu que Isaque havia mentido. E sabe o que acontece? Isaque é chamado ao arrependimento. Mas que vergonha! Um rei pagão que não teme a Deus chamou Isaque e lhe deu um sermão. Como você faz isso conosco? Qualquer um desses homens poderia ter forçado a sua mulher, você atrairia desgraça sobre nós. Chamou a atenção de Isaque, mostrou o seu pecado, mostrou o seu erro, mostrou as consequências. Isaque foi confrontado e exortado. É isso que Deus faz conosco através da sua palavra. Quando pecamos, Ele nos confronta, Ele nos exorta para que haja arrependimento, mudança de direção, mudança de comportamento. E talvez nesta manhã você esteja aqui precisando ouvir: arrependa-se. Mude de direção. Abandone os seus pecados, implore o perdão e a misericórdia de Deus. A Bíblia nos exorta a não pecarmos, mas se isso acontecer, nós temos um advogado, nós temos um intercessor, nós temos um sumo sacerdote que está 24 horas do dia clamando por nós, intercedendo por nós. Você pode ir à presença dele, rasgar o seu coração, dizer: eu sou culpado, eu sou um pecador. Peça perdão para ele, se arrependa e mude a direção da sua vida. Porque esse caminho poderá te levar para o inferno se você continuar nele. Deus nos chama ao arrependimento, nos exorta, nos disciplina. Deus não passa pano para ninguém. Isaque era um agente da aliança e foi confrontado, foi chamado a atenção. Deus usou um rei pagão para fazer isso. Nós, como Isaque, somos pecadores. Mas Deus deu livramento em sua misericórdia. Deus livrou de que algo pior acontecesse pela providência de Deus. Deus livrou Isaque e Rebeca e ele escapou. Assim como Deus livrou Isaque e Rebeca, Deus também providenciou em Cristo Jesus o nosso livramento, a nossa salvação. Em sua graça e misericórdia Ele nos livrou do mal, da condenação eterna. É por isso que nós não iremos para o inferno, porque Deus providenciou a salvação. Então, olhe para a sua vida, e mesmo que o mundo te pressione, mesmo que Satanás esteja constantemente te pressionando, não negocie a sua fé. Ouça a Bíblia, não Maquiavel: os fins não justificam os meios. Precisamos ter atitudes dignas da justiça de Deus. Precisamos andar de modo digno do sacrifício de Jesus Cristo, nos livrando de todo o peso e do pecado. E foi isso que Isaque passou a entender depois de Deus chamar a responsabilidade. E é isso que nós precisamos entender. Mas o texto ainda diz nos versículos 12 e 13 que Isaque trabalhou arduamente e viu a bênção de Deus. Isaque ficou em Gerar, obedeceu, fez a vontade de Deus. E o que aconteceu? Ele não ficou parado esperando que as coisas caíssem do céu. Ele não ficou parado esperando que as coisas se resolvessem por si só. Ele foi trabalhar, ele semeou naquela terra, ele plantou naquela terra. E o que aconteceu? Deus abençoou
A terra produziu, Isaac prosperou, Deus abençoou a sua colheita, Deus abençoou o seu rebanho, Deus abençoou a sua casa, de maneira que ele ficou riquíssimo, como diz o texto do 12 ao 13, ele ficou riquíssimo, possuía servos, possuía rebanhos, possuía recursos, por causa da bênção de Deus. Você entende isso? Deus é soberano, Deus nos abençoa, mas Ele não quer que você fique sentado no banco esperando que as coisas caiam do céu. A Bíblia mostra que existe a responsabilidade humana, e é preciso agir. Você deseja ver a bênção de Deus sobre o seu trabalho? Então faça. Trabalhe arduamente, trabalhe, dedique-se ao trabalho da sua igreja, dedique-se à sua família, dedique-se ao seu trabalho secular, faça a sua parte, empenhe-se, busque a Deus em oração, seja firme no seu trabalho. E veja o que Deus diz no Salmo 126, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, com júbilo voltará trazendo os seus feixes. Eu quero que você entenda isso da seguinte forma. Quando eu estava no seminário, eu tirei 4 na última prova de hebraico. E não tinha média para passar. Então eu me desesperei. O reverendo Sebastião Bonzinho, que alguns conhecem, disse: eu vou dar uma chance, mas vocês precisam tirar 9. Se tirar menos que 9, não vão passar. Era novembro, próximo do dia 23, meu aniversário, e eu colei a cara no livro de hebraico. Ligaram, eu tenho família em São Paulo, ligaram, estavam preparando uma festa, eu estava sozinho no apartamento, estudando hebraico. Na segunda-feira, fui para fazer a prova. Terminei a prova, meio ponto, um erro. Mais meio ponto. Um ponto. Eu não podia errar mais. E eu atingi o 9. Imagina o alívio e o choro. Você não vai passar no vestibular se você não estudar. Deus não vai fazer com que a sua sociedade cresça, a sua igreja cresça, o seu trabalho, se você ficar deitado, dormindo ou acomodado sem fazer aquilo que é necessário. Se esforce, se empenhe, busque a ajuda de Deus e faça o seu trabalho. E veja a bênção de Deus. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, com júbilo voltará trazendo os seus feixes. E a última coisa que eu quero falar para você é que Isaac superou as dificuldades. Do 14 ao 25, você vai ver que Isaac foi alvo de dificuldades. Não é fácil fazer a obra de Deus. Não é fácil fazer o trabalho de Deus. Não é fácil e não. Quanto mais você quer se dedicar, mais você quer servir ao Senhor, mais dificuldades você encontra. Isaac estava riquíssimo, vendo a bênção de Deus, a prosperidade, e os filisteus tinham inveja. Ele foi alvo da inveja dos filisteus, ele foi afrontado por eles. O rei disse: aparta-te de nós, você já é mais numeroso, vai embora. E ele sofreu sabotagem. Foram lá e entulharam os poços. O nosso Senhor Jesus nos alertou sobre isso. Ele diz: não é o servo maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também a vós outros vos perseguirão. Para você fazer o serviço que Deus entregou
nas suas mãos. Você terá lutas, tribulações, você enfrentará provas, e Deus vai provar a sua fé para que você seja mais parecido com Cristo, para que você seja mais perseverante, para que você seja mais firme. As pessoas irão te afrontar, sabotar, humilhar, desanimar, perseguir. Você irá sofrer, chorar e até se irar. Mas nessa hora, olhe para Jesus e lembre das palavras do escritor aos Hebreus: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vós não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Jesus também sofreu, suportou dificuldades maiores do que as nossas. Então olhe para Ele e siga em frente, não confiando em você, não confiando no seu poder ou na sua habilidade, mas confiando no poder dEle, na ajuda dEle, no agir dEle, na providência dEle sobre a sua vida. E como Isaac superou isso? 3 coisas: paciência, perseverança e piedade. Ele foi paciente, não se precipitou, não foi brigar, medir forças com os filisteus, e ele era mais numeroso do que eles, diz o texto. Ele poderia enfrentar, criar uma guerra, mas ele foi paciente. Ele esperou. Entulharam um poço, ele com calma foi lá, cavaram outro, entulharam outro, com calma cavaram outro, e ele esperou até Deus dar descanso. Seja paciente. Nós muitas vezes perdemos a paciência com rapidez, né? Perdemos logo a paciência. Não conseguimos lidar com as dificuldades, com os problemas, e nos precipitamos. Seja paciente. Seja perseverante. Não desista na primeira dificuldade. Perseverança é a capacidade de aguentar até o fim, de ir até o final. Não desista na primeira dificuldade, não desista no primeiro desafio ou na primeira frustração que você tiver. Continue. Se anime em Deus, levante-se em Deus e faça a obra dele. E a piedade? Quando eles cavaram um poço e os filisteus não contenderam, então o Senhor mais uma vez apareceu a Isaac, outra manifestação de Deus, falou com ele de que iria abençoá-lo, lembrou ele novamente da aliança, e Isaac fez o quê? Levantou um altar para adorar a Deus. As suas conquistas, as suas vitórias, as bênçãos que você recebe, você não deve utilizá-las para se gabar, para dizer: olha o que eu fiz, olha o que a minha capacidade, a minha inteligência, a minha estratégia me permitiram alcançar. Não, é para você adorar a Deus e dizer: conseguimos finalizar o trabalho porque Deus nos ajudou. Conseguimos realizar o trabalho porque Deus nos ajudou. Vamos em frente porque o Senhor nos abençoou. E foi justamente isso que Isaac fez. Assim, meus irmãos, como viver e agradar a Deus? Ouça a palavra de Deus. Faça a vontade de Deus. Tenha uma atitude correta diante de Deus e dos homens quando for pressionado. Trabalhe arduamente confiando na bênção de Deus. E supere as dificuldades em Deus, com atitudes dignas de um verdadeiro cristão e discípulo de Jesus. Paciência, perseverança e piedade. Que Deus nos abençoe.